Olá, bem-vindos ao Hub Cybertech Brasil. Este é o último resumo semanal do ano. Eu quero dar as boas-vindas a Luísa Sato, que é advogada especialista em cibersegurança e vai nos ajudar a desvendar o que aconteceu em 2022 e o que esperar de 2023. Luísa, muito obrigada por gravar conosco. E eu que agradeço pelo convite, Jaque. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Maravilha. Luísa, esse ano foi um ano de muitos acontecimentos, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de comentar com você é justamente o resultado recente que saiu de um estudo que é feito pela Cisco, que diz que 62% das empresas tiveram incidentes de cibersegurança esse ano. Como é que você vê isso? É um crescimento exponencial e preocupante, não é? Preocupante, Jaque, esperado também, porque, bom, a gente que trabalha nessa área sabe como algumas empresas elas não dedicam o tanto de tempo, energia e recursos de forma geral, financeiros, humanos, para isso, para a sua segurança da informação, algo que é tão relevante dentro de uma empresa, né? Então, é um resultado que frustra um pouco a gente que trabalha na área, mas também não é fora do esperado, né? Então, as empresas, acho que elas deveriam trabalhar um pouquinho mais na prevenção, mas você vê que é algo geral, não é algo de Brasil. Esse estudo, ele trata, assim, de Brasil, de mundo, e esses 62% são empresas do mundo inteiro, e o Brasil está mais ou menos nessa mesma pegada. Muito bom. Luísa, o Tosini Freire tem aumentado aí a demanda, ou recebido mais demanda de empresas na defesa de questões de cibersegurança? Muito, já que a gente tem trabalhado cada dia mais, cada semana mais, chegam mais incidentes de segurança da informação para a gente cuidar. É engraçado, porque hoje chega mais para a gente resolver do que remediar. Então, a gente vê que a cultura do brasileiro ainda segue assim, tá? Eu espero que com essa virada de ano, a gente tenha uma virada de chave e as empresas tenham, assim como a gente faz resolução de ano novo, que a preocupação com cibersegurança também seja uma resolução de ano novo para os dirigentes da empresa. Mas sim, aumentou bastante o nosso trabalho relacionado a incidente de segurança da informação, e eu vejo assim três grandes motivos que podem explicar esse aumento, né? Então, primeiro é que realmente tornou-se um negócio lucrativo para os criminosos. Então, as pessoas veem ali uma galinha dos ovos de ouro, você conseguir entrar numa empresa que não está preparada para um ataque desse, não tem as proteções necessárias, e você consegue ir lá e tirar uma graninha da empresa. Imagina, se ela não tem um backup nem nada, ela não consegue, né, deixar de trabalhar com aquelas informações, parar os seus negócios por algumas horas, alguns dias, então ela acaba indo lá e paga para esse criminoso para ele devolver o banco de dados, algo nesse sentido. Então, tornou-se um negócio bastante lucrativo para os criminosos. Então, esse eu acho que é um grande motivo. Outro grande motivo é que a gente está trafegando, armazenando cada vez mais informação em lugares de fácil acesso, né? Então, antes, quando a gente guardava ali no nosso armáriozinho com uma chave, que de repente algumas pessoas só tinham acesso, talvez isso fosse mais fácil de controlar. Hoje não, a gente tem gigantes volumes de dados salvos em rede, em servidores, em nuvens de terceiros, em tudo que é lugar, grandes volumes de informação, grandes volumes de dados, e de repente a gente não tem ali todas as ferramentas necessárias para proteger esses dados. Então ficou mais fácil o acesso a essas informações. Então, isso também é um grande motivo. Com a pandemia ainda, a gente digitalizou a nossa vida mais, né? Trabalhando de casa, a gente tem o menos presencial, a gente manteve o home office, mesmo agora que a pandemia está dando uma melhorada, né? Então, a gente tem muita informação ali acessível para esses criminosos. Também é um bom motivo. E um terceiro que eu vejo também desse aumento de trabalho aqui para o escritório são as novas obrigações trazidas pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, antes, os incidentes aconteciam, mas a gente não tinha essa obrigação de notificar a autoridade, notificar as pessoas afetadas, e agora a gente tem essa obrigação nova, essa obrigação legal nova. Então, por isso também o terceiro motivo para esse aumento de trabalho. E é um aumento que não dá sinais de arrefecimento, né? Só vai aumentar.
Ô, Exatamente. Luísa, e falando em aumento de incidentes, a gente viu ao longo desse ano e mais próximo agora do final de ano, registros de incidentes em empresas de infraestrutura, empresas de manufatura, ou seja, empresas que não tem no core business a conectividade. Não é um banco, não é um varejo online, isso é preocupante, é uma realidade que tende a tomar conta do noticiário em 2023? Então, já que achei ótimo que você trouxe essa informação, porque a gente precisa desmistificar essa ideia de que incidentes de segurança acontecem só com empresas de tecnologia, empresas que têm vendas, né, ou um atendimento ao cliente no mundo digital, bancos, e não são, e assim, as pessoas acham que só essas empresas deveriam se importar com esse assunto de incidente de segurança da informação. E não, o incidente de segurança é aquele que vai afetar qualquer tipo de informação, um dado pessoal, um dado de comércio, uma informação privilegiada, e isso diz respeito a todos os setores, a todas as empresas, né? Então, a gente viu sim, a gente está acompanhando aqui algumas empresas da área de saneamento que sofreram incidentes de segurança da informação e tiveram as suas operações afetadas, né? Então, paralisadas. Imagina você parar uma empresa por 3, 4 dias, uma semana, imagina o prejuízo disso para uma empresa. E o que isso tem a ver com o incidente de segurança da informação? Se você não consegue passar a informação entre as diferentes áreas da sua empresa, se você tem um banco de dados comprometido, você não consegue seguir com aquela atividade e você vai ter aquilo paralisado, prejuízo para a sua empresa. Então, todas as empresas de todos os setores precisam trabalhar na prevenção, no treinamento dos seus empregados, inclusive fazendo testes, simulações, porque esse é um assunto que diz respeito a todo mundo. Luiz, e o poder público em essa transição de governo, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, né? Nessa transição, troca de comando, troca de equipe, há aí um risco, a meu ver, um risco de vulnerabilidade, né? Nesse período aí em que as pessoas estão chegando, outras estão saindo, há uma brecha aí também que pode ser explorada pelo cybercrime, né? Concordo com você, Jaque, concordo com você. Toda vez que a gente tem uma transição, né, entre equipes, a gente gera ali uma vulnerabilidade. Por quê? A equipe nova, ela pode não entender ali como os sistemas estão montados, as formas de proteção, pode ser que a nova equipe não implemente as tecnologias de proteção que eram antigamente, ou simplesmente a nova equipe não esteja treinada para trabalhar com a proteção de determinadas informações. Então, eu concordo. Toda vez que a gente tem uma transição, é muito importante que a gente faça essa transição de forma muito pensada. A gente vê transição de governo, a gente pensa em um monte de coisa, né? Planejamento, tal, as políticas, novas políticas, mas também tem esse dever dentro de casa, as ferramentas dentro de casa. Como que a gente protege a informação sigilosa, a informação confidencial que está dentro desses servidores, né? Então, acho isso importantíssimo que os novos governos, as novas equipes, preocupem-se também com isso, inclusive tendo treinamentos com a equipe anterior para que todo mundo parta do mesmo lugar e tenha conhecimento de sistemas das ferramentas de proteção dessas informações. E falando em proteção de dados, a autoridade que regulamenta essa área, ela ainda não se manifestou em relação à responsabilidade do poder público com a guarda dos dados pessoais, né, Luísa? Como é que isso deve desenrolar? Vamos lá, com relação ao poder público, a nossa LGPD tem todo um capítulo destinado ao poder público. Legal a gente pensar isso, porque também a gente desmistifica que a lei só se aplica ao setor privado. Não. Toda administração pública também está sujeita à LGPD e precisa seguir todas as normas ali, inclusive com relação a incidentes de segurança da informação. O poder público tem ainda, né, esse dever de prestar serviço para a população. A gente paga os nossos impostos,
a gente quer ter os nossos serviços muito bem prestados. E várias foram as situações que a gente verificou ao longo desse ano em que prefeituras pararam, tribunais tiveram o site comprometido, outras coisas, né? A gente viu bastante, eu acho que agora deu uma diminuída. As nossas informações pessoais que a gente declara ali no imposto de renda sendo vendida em CD na Santa Ifigênia aqui em São Paulo. Então, isso é uma falha gravíssima do poder público, que é o maior controlador de dados aqui do nosso país, né? Então, relevantíssimo que a autoridade olhe muito para todos os órgãos do poder público para fiscalizar mesmo e exigir que os nossos dados sejam bem protegidos. A gente está aguardando agora, então, além da LGPD, a gente tem um guia destinado da autoridade para o poder público, mas é só um guia, né? São diretrizes. O que a gente quer também, espera muito, e a gente acha que espera que em janeiro saia uma resolução destinada a nos informar, né? Então, a trazer normas detalhadas sobre como a gente tem que atuar quando existe um incidente de segurança da informação e essas normas também vão se aplicar ao poder público. O poder público também tem que estar preparado para seguir o que essa nova resolução vai falar, inclusive quanto aos prazos, né, de notificação, de remediação dos incidentes. E falando em dados críticos, a gente teve aí essa semana um grande incidente na área de saúde, né? Você acha que isso vai se tornar cada vez mais frequente, apesar dos especialistas terem alertado infinitas vezes que esse setor é um setor sensível? Você acha que as empresas desse setor não fizeram a lição de casa e aí acabamos tendo aí esse registro de grande incidente? Olha, Jaque, eu acho que esse é um tema que vai popular muito as notícias em 2023. Quando a gente joga ali no Google Data Breach, que é similar a vazamento de dados, né, aqui no Brasil, clica ali em notícias, a gente vê uma lista que vai sendo atualizada minuto a minuto, porque são notícias relativas a vazamentos de dados pessoais do mundo inteiro. Então, hoje a gente teve ali uma grande, né, americana de planos de saúde, assumindo que realmente houve um incidente de segurança da informação que afetou mais de 250 mil beneficiários desse plano, e isso é gravíssimo. É gravíssimo porque a gente está falando de dados de saúde, são dados sensíveis, são dados que, se forem ali divulgados ao mundo, podem gerar um constrangimento gigante para a pessoa, gerar discriminação, inclusive ali no campo do trabalho, da família, né, no campo familiar. Então, gravíssimo um incidente dessa natureza. Se as empresas do ramo de saúde não fizeram a lição de casa, elas estão muito erradas, né? Ou fizeram de forma insuficiente. A gente vê isso bastante, porque o mundo da saúde, ele é especial. Quando a gente está falando de banco, a gente vê os bancos muito, fazendo bastante coisa mesmo. Eu fiquei até impressionada esse ano. Eles têm também muita resolução do Banco Central envolvendo cibersegurança. É todo um setor extremamente regulado que trabalhou bastante com isso e tem feito bastante coisa. Na área de saúde, a gente tem dados de saúde, esses são considerados sensíveis. Então, a gente tem ali um peso extra, caso haja um incidente de segurança da informação envolvendo esses dados. Então, as empresas de saúde que não fizeram trabalho, e olha, já que a gente vê aqui no escritório que são muitas, tá? Muitas, que chegam a chocar a nossa equipe, porque a gente sempre acha, quem tem dado mais sensível deve se preocupar mais. E às vezes parece que não é isso que acontece. Aqui no Tozini, a gente trabalha com muitas operações, né, de compra e venda de empresa, emissão de dívida, investimento, desinvestimento, e a gente vê quando a gente está trabalhando com uma empresa da área de saúde, como isso é grave, porque a gente também faz auditoria da área de proteção de dados, e a gente vê que muitas das empresas fizeram um trabalho bem insuficiente com relação à proteção de dados. Isso sim, esse para mim talvez seja o ponto mais preocupante que a gente tenha hoje, porque são dados de todo mundo, né? Então todo mundo aqui já fez alguma coisa com saúde, já foi no médico, fez um exame, fez um check-up e uma cirurgia e não quer, né, que esse dado seja exposto de nenhuma forma. Então acho que esse vai ser também, nessa área de saúde, vai ser um hot topic, né? Como a gente diz, um tópico muito quente para esse ano de 2023. E só lembrando, Luísa, que quando o caso chega para o Tozini Freire, é porque ele já virou um problema, né? Ele já virou um problema jurídico. Exatamente. Então, quando o caso já vem e já aconteceu, a gente tem que fazer aqui uma avaliação do que precisa ser feito. E agora aconteceu.
Assim, existem casos, e a gente gostaria de receber cada vez mais, casos envolvendo consultoria para prevenção, né, Jaque? Aí seria lindo. Se todos os clientes vão falar assim, ai, Luísa, vem aqui dar uma olhadinha, vem aqui Tuzine Freire, ver se está tudo certo, se a gente está sendo bem treinado, se o nosso programa de governança está bom, se o nosso plano de continuidade, remediação está ótimo. Seria excelente, mas não, já que você está certo. Normalmente, quando vem, assim, 90% dos casos, o incidente já aconteceu e a gente tem que fazer a nossa avaliação jurídica do que tem que ser feito. E aí é interessante a gente falar sobre isso, porque o escritório não está sozinho nessa avaliação do acidente e remediação. O time do cliente tem que trabalhar não só com essa parte jurídica, essa assistência jurídica, como também com alguém que faça uma gestão ali da tecnologia da informação, caso a gente esteja falando de um incidente que envolve sistemas, né, de TI, e também com uma parte muito importante que é a de comunicação, gestão e comunicação da crise. E aí vocês entram, vocês da mídia, porque a gente também tem que passar um recado para o mercado, né? Então, todo mundo fica querendo saber o que aconteceu, o que a empresa vai fazer, como que ela conseguiu estancar o sangramento. Então, é um trabalho assim a várias mãos quando o incidente já aconteceu. E é um trabalho infinito, pelo jeito, Luísa. Só para a gente concluir, eu queria saber o que você espera de 2023 do ponto de vista das resoluções da Autoridade de Proteção de Dados, os novos governos que estão chegando, a ampliação da digitalização, ou seja, é uma questão que hoje não tem, é um caminho que não tem mais volta, todas as empresas caminham para isso, a indústria está aí investindo bastante em conectividade, em internet das coisas, ou seja, estamos plenamente conectados. O que esperar de 2023? Maravilha, já que eu gosto da palavra esperar, porque ela tem um duplo significado, de desejar o que a gente deseja ou o que a gente realmente acha que vai acontecer. Então, assim, o meu desejo seria que as empresas investissem muito mais na prevenção para que não existisse essa... E o incidente de segurança, quando ele acontece, gera até um efeito negativo psicológico, porque é um negócio ali que tem muita energia negativa é terrível. Então, eu gostaria muito que as empresas investissem, né, a parte do desejo, que elas investissem na prevenção, na conformidade às normas, nas simulações, nos treinamentos, isso seria o meu desejo. Mas o que eu espero, no sentido do que eu acho que vai acontecer, não é bem por aí. Eu acho que é o seguinte, que vai acontecer, os incidentes vão acontecer cada vez em maior volume, por causa daqueles motivos que eu já expus ali no comecinho da nossa conversa, mas vai ter uma coisa muito bacana agora já em 2023, já no comecinho. A autoridade já prometeu, isso nem é uma informação privilegiada, a autoridade já fez esse anúncio em alguns eventos públicos, que logo no começo, possivelmente em janeiro, né, agora de 2023, vai ter uma resolução envolvendo incidentes de segurança da informação. Então, nesse ano agora que está acabando, ela já coletou contribuições do mercado, da sociedade, e agora já montou uma resolução que deve ser publicada aqui no comecinho, para dar detalhes para a gente sobre as notificações dos incidentes de segurança da informação, o que a autoridade espera colher, né, com isso, avaliar com isso, inclusive com relação a prazos. Hoje a gente tem uma diretriz que fala em 2 dias úteis, o tempo de comunicar o incidente à autoridade, mas pode ser que isso seja um pouquinho dilatado, aumentado, porque em muitos casos ele não é agora em janeiro, que é a resolução contendo a dosimetria de sanções, que também em janeiro deve ser publicada, essa resolução. O que essa resolução vai dizer? Quando que eu aplico uma advertência, uma multa de R$5.000, R$10.000, R$5 milhões, como que eu faço esse ajuste entre o evento, né, a violação, e a aplicação da penalidade. E a partir de agora, então, a autoridade, depois dessa norma, vai começar a aplicar as sanções. E aí, já que eu vou querer ver, porque a gente tem essa cultura de só fazer efetivamente alguma coisa quando eu tenho medo da sanção, quando eu posso ser punido, né? Eu também vejo para essa área, né, quando a gente está falando de cibersegurança, como que essa resolução e essa atuação de imposição de penalidades
vai alterar todo o nosso mercado. Tá? Luísa, super obrigada por estar conosco nesse último resumo semanal de 2022, avaliando os principais fatos que aconteceram ao longo do ano e nos dando aí essa perspectiva do que esperar para 2023. Muito obrigada e grande sucesso aí no próximo ano. Obrigada, Jaque.